Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Luminosa bênção. Simbolizamos no plano físico a presença de grande universidade. Da vida espiritual à vida verdadeira, precedem os alunos, ou mais propriamente considerado, as criaturas que nascem nos lares humanos. Antes, porém, da corporificação no berço terrestre, quantos já desfrutem a faculdade de escolher o currículo de lições determinadas, solicitam matrícula nos institutos da reencarnação, no encalço de realizações das quais se julgam necessitados, quanto ao próprio burilamento. As matérias professadas são as mais diversas. Temos aqueles que insistem pelo renascimento no berço de extremada penúria, a fim de que o aguilhão da necessidade lhes auxilie a descobrir a alegria de trabalhar. Surgem os que requisitam deformidades no corpo, no intuito de instalar a luz da humildade por dentro de si. Surpreendemos os que pedem moléstias congênitas e irreversíveis, visando a correção de hábitos infelizes, nos quais se desvararam em outras instâncias do tempo. Aparecem os que rogam tribulações difíceis de suportar, procurando acumular fortaleza de espírito. Reportam aqui e ali os que solicitam inibições no campo efetivo, no objetivo de buscarem a sublimação dos próprios sentimentos. E existem aqueles muitos outros que imploram retorno à presença de antigos desafetos, a eles se prendendo nas teias da consanguinidade, intentando aprender perdão e tolerância nos recessos do lar. Obtidas as concessões, começam as providências que as efetivem a benefício dos candidatos. Entretanto, muitos aprendizes recuam diante dos obstáculos, entrando em conflitos de consciência. No íntimo, sabem-se famintos de valores espirituais, como sejam a paciência e a humildade, a coragem e a firmeza de caráter, o espírito de renúncia e a compreensão, mas retomam instintivamente os estados negativos em que se emaranharam em muitas das existências passadas, surgindo depois mais endividados perante a contabilidade da vida. Se te encontras na Terra num processo assim de aperfeiçoamento e resgate, acerena o coração, refletindo na perenidade da vida, e pede forças a Deus em oração para que não te afaste do rumo certo. E longe de troféus passageiros, suscetíveis de te enganarem nas exterioridades da existência humana, reconhecerás no imo do próprio ser que estás conquistando, pouco a pouco, tesouros imperecíveis de paz e de alegria, trabalhando e servindo, sempre com a bênção luminosa da aceitação. Senhor Jesus, por todos nós que aqui estamos, e que de uma forma ou de outra solicitamos o gênero de provas, ou então aceitamos a benévola imposição de nossos maiores, a fim de que conquistemos
novos tesouros para o nosso espírito imortal. Ampara-nos no teu amor. Permita, Senhor, que os seus mensageiros derramem sobre todos que aqui estamos, em corações contritos, suas benesses, suas bênçãos, e nos fortaleça na caminhada, na certeza esperançosa de tua ajuda, dentro de teu amor que emana da fonte infinita, que é Deus. Obrigado, Senhor. Muito bem. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Feliz por estar com vocês, corações generosos, que nos amparam nesse trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos. Luzes que chegam até nós através dos excelentes ensinamentos que nos legou o querido Hermínio Correia de Miranda, que com certeza, se não está nos acompanhando já pela sua lucidez, quando de seu desencarne, em julho do ano passado, está alguém dentro da equipe de estudo do qual ele sempre se dedicou nesta sua última reencarnação, nos amparando e nos intuindo, a todos nós. E Hermínio sempre foi um escritor que trazia seus escritos recheados de poemas. Cada frase, cada parágrafo, cada pensamento de Hermínio permeia os princípios básicos da doutrina espírita, assim como também conceitos doutrinários de estimado valor. Olha como começa o nosso estudo de hoje. O nosso querido Hermínio, ao trazer a carta para sua mãe, ele inicia dessa forma. Vamos ver? Vamos chegar lá. Muito bem. Ele diz assim: querida mamãe, esta carta contém uma terrível confissão. Tornei-me espírita. Será que alguém do nosso grupo, de quem está aqui conosco hoje, já passou por essa situação? De confessar a alguém da sua família que tornou-se espírita? E ele ainda lhe diz: mamãe, chamo-lhe de confissão porque expressa minha convicção mais íntima, profunda, meditada e sofrida. Chamo-lhe terrível porque sei o quanto vai feri-la também, íntima e profundamente. Conhecendo como conheço sua inabalável fé católica, sei que, para a senhora, é como se perdesse o filho amado, que se precipitou irremediavelmente nas chamas do inferno. Vamos começar a navegar pelas obras da doutrina espírita. Esse parágrafo não nos lembra a respeito da lição da gratidão filial? Não nos fala a respeito de o filho ter que fazer com que apresente sempre aos amigos, pais queridos que lhe permitiram retornar a lide no plano físico, demonstrar carinho, amor, respeito. Percebe então o que nós falamos? Que cada palavra de Hermínio, cada mensagem, cada parágrafo, ele recheia de ensinamentos doutrinários. E todos nós, em diversos períodos da humanidade,
podemos perceber que o homem que buscava no passado e ainda busca contato com os imortais espíritos, ele é imperdoavelmente e literalmente, por outros segmentos religiosos, jogado nas chamas do inferno. Inferno que para nós outros espíritas nada mais é de que um estado metafórico e esotérico contido na Bíblia. Vamos entender o que é esoterismo com X e esoterismo com S? O esoterismo com X é externo. Então, nós entendemos que aí os segmentos religiosos que ficam propalando essa história de céu e inferno está atuando ou se deixando atuar dentro do místico, do misticismo. Já o esoterismo com S é interno, é a grande viagem interior, é a busca do autoconhecimento. É exatamente o que nos é proposto pela nossa querida doutrina espírita. E, sendo um estado metafórico, o inferno não tem geografia e nem local determinado. Na verdade, ele se determina pelo sentimento. Sentimento esse que pode ser exarado por outras pessoas em relação a nós, ou sentimento nosso quando estamos sobrecarregados de remorso, caminhando com um peso muito grande de culpa. E aí nos lembramos de Jesus. Todos vós que estáis cansados, vinde a mim, porque o meu jugo é leve. Não é assim, meus irmãos? Concomitantemente, ao deixarmos de praticar o vigiai e orai, temos que tomar cuidado. E, na verdade, o termo correto que está no Evangelho é esse: vigiai e orai. Normalmente a gente fala orai e vigiai, não é? Invertemos essa situação para que possamos, então, entender um pouco mais a questão de vigiar os nossos pensamentos para que possamos orar com tranquilidade, em paz, em equilíbrio. Continuando com o texto de Hermínio, ele ainda se dirigindo à sua mãezinha, fala assim: sei, mamãe, que sua religião, que também foi minha, desde o berço até bem adiante na vida, condena sem remissão, sem clemência, aquele que lhe volta as costas. Mas sei também que a senhora é honesta e convencidamente católica, e concordará comigo em que caberá a Deus julgar, e não às organizações religiosas do nosso mundo imperfeito. Aqui nesse parágrafo, nós temos uma grata surpresa com Hermínio. Porque, através daquilo que ele deixou escrito, conversado, dito e referendado, Hermínio, uma das suas reencarnações aqui na Terra, passou no Antigo Egito, dentro das hostes dos iniciados, dos sacerdotes no Antigo Egito. Hermínio lembrou-se também de sua reencarnação como Barnabé, o eterno amigo de Paulo de Tarso, amigo, protetor e mentor. Hermínio, tempos depois, reencarnou como... Está me fugindo agora da memória, mas ele virou santo e ele passou pela Igreja Católica. Então, quando ele fala aqui da fé da mãe dele, convencidamente católica, e que a mãe dele deve concordar com ele, que caberá a Deus julgar ao homem, ao filho, e não às organizações religiosas, porque ele já sabia como se procedia
esses julgamentos dentro da religião católica. Mas ele, bondosamente e conhecedor de tudo isso, sabe do trabalho que foram feitos pelos religiosos que realmente se tornaram purificados em se doando em função de levar algo de esperança, de amor, de conforto espiritual e até físico, quando da sua passagem, dentro dos mosteiros, das religiões, principalmente da religião católica. E ele diz assim: a senhora tem uma bela religião, inspirada que foi na fonte comum do cristianismo. Outras religiões também foram ao Cristo beber inspiração e traçar novos roteiros aos homens, mostrando-lhes os caminhos de Deus. Sua religião é bela pelo seu conteúdo moral e espiritual, pela importância de sua contribuição à civilização, pelos grandes espíritos que povoam sua galeria, desde os vultos que se tornaram universais até o pároco anônimo, mas profundamente humano, que orienta meia dúzia de almas no seu modesto rebanho. Mamãe, respeito todas as suas crenças. No entanto, sua religião, como todas as demais, tem um conteúdo espiritual de origem divina e um continente de tosca fatura humana. Aqui ele está se relatando a essa grosseira contabilidade de céu e inferno. Foi bom, vai para o céu. Foi mal, vai para o inferno. Essa condição onde o Deus injusto, amorfo, condenava ou absolvia. Mas qual daqueles que passaram por esse planeta Terra, por alguma reencarnação, encontrou-se isento de qualquer condição desagradável que o permitisse ir para o céu? E também ir para o céu e ficar lá a adorar eternamente a Deus, sem nada a fazer? Onde ficaria, então, dentro dessas considerações de Hermínio, as leis naturais e divinas? Purificou-se, vai para o céu, esquece a lei do trabalho? Estagna-se, esquece a lei de evolução? Deixa de lado a lei do progresso? Ora, se Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já estava naquela condição evolutiva que nos assombrou, por que certas pessoas que deixaram de fazer o mal atingiriam culminâncias semelhantes a ele, né? E fugindo daquilo que ele disse: meu pai trabalha até hoje, eu também o faço. Então fica difícil entender as colocações daquelas religiões que nós passamos por ela em reencarnações anteriores, com certeza. Agora, o que nós queremos comentar com vocês, amigos, é a questão desta palavra chamada religião. Nós ouvimos já por diversas vezes, por esse Brasilzão afora, e por muitos oradores, espíritas ou não, que o significado da palavra religião ficou inexplicavelmente associada a religar-se a Deus. Não. Não que o seja também. Mas não podemos ser reducionistas e reduzir a religião somente a esse termo, somente dentro dessa compreensão. Porque, quando assim exprimimos, religião é do verbo religar e é religar-se a Deus. Essa colocação tem o poder de passar uma falsa ideia de que nós, filhos de Deus, criaturas criadas pelo Pai amantíssimo, Criador, conseguimos nos separar do Pai. Isso é impossível, porque o Pai não se separa de nós.
A separação só ocorre quando há um rompimento duplo. Quando um tenta romper e o outro, mais forte, segura, não ocorre separação. Rogamos aos companheiros que atentem ao pronunciamento de Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1968. E ele relembra Jesus. Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí estarei entre elas. Gente, reunidas em meu nome, isto é, com um pensamento comum. Mas não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, sua doutrina. Portanto, entendemos que a palavra religião, com o intuito de agregar os homens em torno de pensamentos comuns, por exemplo, prática da caridade. Primeiramente, a religião religa os homens aos homens, para depois atingir as culminâncias dos céus. E lembramos Jesus para podermos embasar esse nosso pensamento, porque foi ele que disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então é necessário que o homem religue-se ao homem em torno de pensamentos comuns no bem, para que ele se sinta harmonizado com as leis divinas e vai perceber que em momento nenhum conseguiu separar-se do Pai. Continuando Hermínio, ele diz assim à sua mamãe nesta carta: por melhor que fossem suas intenções, está falando da religião antiga, e muitas, infelizmente, não o foram, que ele cita que as intenções nem sempre foram boas. Muitos dos espíritos incumbidos de ajudar a fazer o vaso não viram bem claros os planos do Senhor e cometeram falhas, na ilusória esperança de que estavam criando medida de autodefesa contra inimigos da nova fé. Vamos lembrar das guerras santas? Aqui ele está dizendo isso. E aí ele nos traz uma imagem que não consegue sair da nossa cabeça. Ele diz assim: tudo se petrificou na imobilidade assustadora dos dogmas. Entendamos que aqui está se falando de dogmas religiosos. Um dos dogmas mais conhecidos que a Igreja já derrubou é o chamado dogma papal, aonde o que o Papa fala não se discute, porque ele é o representante direto, de Deus aqui na Terra. Vamos pensar um pouquinho mais juntamente com Kardec? Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10, que a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Como conduzir o homem a Deus? Se não através da caridade. Não é isso que está no Evangelho também? Que a salvação se dá através da caridade? E aí no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos espirituais que o auxiliaram a compilar as obras básicas da doutrina espírita, que infelizmente, o que nós percebemos, que é divulgado até pelas federativas, somente 5 obras, como se a doutrina espírita estivesse embasada num Pentateuco, né? E não é. Porque o próprio Kardec, na Revista Espírita, recomenda que o primeiro livro que todo espírita deveria ler é O que é o Espiritismo. Livro pouco estudado dentro da doutrina espírita. Kardec trouxe o que é o Espiritismo, Práticas da Mediunidade, depois o Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, que ele dilatou o entendimento,
Evangelho segundo o Espiritismo, céu e inferno, penas e gozos futuros e finalmente a Gênese. Porém, foram quase dois decênios fazendo a revista espírita. Não é isso? Temos muita coisa. Kardec deixou mais de 30 obras para que nós estudássemos. E ele ainda afirma para nós: o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. E é o que nós buscamos dentro da doutrina espírita. Nos melhorarmos, porque a doutrina espírita nos recomenda o autoconhecimento. Nos recomenda também a reforma íntima. Nos fala sobre a necessidade de desenvolvermos as virtudes do homem de bem. Nos traz a lição inesquecível da missão dos espíritas. Nos chama de trabalhadores da última hora. Nos explica o porquê das aflições. E que aflições são essas? Atuais ou do passado? Nos diz para desenvolvermos e potencializarmos em nós a resignação. Nos fala que as provas pelo qual passamos são gêneros de provas que nós escolhemos, mas que nem tudo se dá de que maneira a prova vai acontecer. Nos lembra de Pedro, quando nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Nos fala que a lei de causa e efeito não é só para punir, é também para fazer com que o homem desabroche para a lei maior, a lei de amor. Hermínio, ainda continuando sua carta, diz assim a sua mãe: a preocupação que os homens tiveram de criar medidas de autodefesa contra inimigos da nossa fé foi inútil. Porque Deus, na sua sabedoria infinita, não quer deixar que as coisas permaneçam estáticas. Toda a natureza vibra e se move. Nasce, morre, emigra e renasce. Por que então haveria Deus de permitir que no meio de tanto movimento, só um corpo doutrinário permanecesse inerte, estacionário, contraditando suas próprias leis? E vai mais além. Se o próprio Cristo veio para modificar, ampliar e dar nova vida a um corpo doutrinário anterior, e note bem, Jesus foi claro: eu não vim destruir a lei, vim cumpri-la. E ele a executou dentro dos cânones da lei divina, que é a evolução. Retomou uma doutrina morta no ponto que estava e soprou-lhe novamente vida. E numa simplicidade ímpar, ele resumiu os 10 mandamentos em 2 leis. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Vamos analisar isso um pouquinho. Jesus não poderia ter colocado: ame a si mesmo como você ama o próximo. Ele botou o próximo antes do si mesmo. Então nós entendemos aqui, numa mensagem subliminar, entre linhas, de que para que nós possamos realmente amar a nós mesmos, nós temos a necessidade de exercitar esse amor com o próximo. Porque o próximo é o espelho daquilo que nós somos. Amar a si mesmo, sem o exercício do amor ao próximo, sem a caridade, sem a benevolência, sem a compreensão, sem a paciência,
O amor nada mais seria do que um grandioso orgulho, uma demonstração de vaidade, de amor próprio sem base. E para que Jesus chegasse a esse termo de dentro da lei de evolução, da lei de amor, soprar vida numa doutrina morta, foi preciso ele curar, dar exemplos, sofrer e morrer. E ainda assim, até hoje, muitos, pelo planeta todo, o negam e o espiziam e o desprezam. Até mesmo em nome dos princípios morais e filosóficos que ele pregou. Essa palavra pregou, Hermínio a usa aqui para trazer o sentido de revelação das verdades divinas para os homens. Mas Hermínio ainda diz a sua mãe: respeita a tua fé. O catolicismo tem prestado grandes serviços e continuará certamente a prestá-los. Todas as vezes em que prevalecer em suas obras a substância divina que nele contém. Todas as vezes em que alguém subir às culminâncias de Francisco de Assis, por exemplo. Mas outros grupos religiosos prestam igualmente grandes serviços de natureza espiritual. Não é o rótulo da crença religiosa, é a própria crença e o grau de caridade que ela é capaz de instilar em nossos corações. Desde que seja pura e honesta, sincera e humilde, Deus certamente nos receberá em seus braços um dia, porque seu maior emissário, o meigo e amado Rabi da Galileia, Jesus, o Cristo, nos garantiu que nenhuma de suas ovelhas se perderia. É tão importante isso daqui que Hermínio nos traz a respeito de nossas religiões do passado, que nós fomos buscar no livro Entender Conversando, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, um rápido pensamento. E eles nos trazem a seguinte mensagem: temos para com a Igreja Católica uma dívida irresgatável, porque nós fomos e somos tutelados por ela na formação do nosso caráter cristão. Hoje, podemos ser livres pensadores, espíritas, espiritualistas, evangélicos, podemos matricular nossos corações nas diversas escolas que são derivadas do próprio cristianismo. Mas não podemos esquecer aquele trabalho heróico dos primeiros tempos, dos primeiros séculos. A Igreja até hoje tutela a comunidade brasileira com muito amor. E realmente, a doutrina espírita não tem a proposta de trazer o cristianismo redivivo? Então temos que pensar, sim, lá nos primeiros séculos, o trabalho heróico daqueles homens que começaram, através do trabalho de Paulo, difundindo o cristianismo pelo mundo, a montar as assembleias que se tornaram igrejas. Hermínio ainda roga, respeitando a sua mãe, roga a Deus que a ajude a compreender no devido tempo o passo que no momento ele está dando em se tornando espírita. E tem certeza que ela pensará a ler confusa e desgostosa essas linhas que ele escreveu, fazendo o seguinte pensamento: coitado,
o demônio o arrastou para as hostes do mal. Nós já passamos por isso, muitos de nós, né? Aqueles que estão chegando na doutrina espírita, migrando de outras religiões, a família que não conseguiu entender a nova opção de vida, pensa exatamente desse jeito. Porque é ensinado nas outras religiões que o espiritismo é obra do demônio. E é o demônio que comanda, poderoso e invencível, todos os fenômenos espíritas. E nós ficamos surpresos dentro da doutrina, né? Demônio fazendo bem, ajudando encarnados e desencarnados, consolando corações, pensando feridas físicas, psíquicas e psicológicas. Não dá para entender, não é isso? Mas ele diz à sua mãe que ele tem nessa intenção a maior pureza. E vai mais além. Ele cita assim: o demônio fez no meu caso, e em inúmeros outros, uma obra magnífica. Por quê? Porque me retirou das trevas impenetráveis da descrença e me arrastou para a luz da fé. Nós vamos falar sobre fé. O poder da fé, a fé raciocinada. Digo, mamãe, arrastou e digo bem, porque reagi e resisti enquanto me foi possível. Educado como fui, a senhora o sabe, no mais profundo horror à luminosa doutrina dos espíritos. Li os primeiros livros, tomado de sobressalto e temores. Mas, se não me restava nada da antiga fé, pensava eu, que mal poderia haver em que eu continuasse a procurar alhures, ou mais além, lenitivo para minhas dúvidas. Sim, porque eu duvidava mais do que isso, eu descria. Verificava na idade ingrata do raciocínio que não poderia salvar minha crença da meninice, pois seus destroços nadavam esparsos pelo mar do desencanto. Podemos lembrar Paulo aqui, não podemos? Quando eu era menino, me alimentava de leite. Agora que eu sou homem, devo me alimentar de comida para adulto. E ele está dizendo aqui, chegou na idade do raciocínio, ou seja, tornou-se adulto, sentia que não poderia salvar mais a crença da meninice. O alimento espiritual da criança e do adulto é totalmente diferente. Mas, no princípio, ele sentia um alívio tolo, como que desobrigado de compromissos éticos religiosos. É como muitos de nós adentramos a doutrina espírita. Porque, ao chegar a uma casa espírita, geralmente tem um tipo de pergunta assim: o que o espiritismo proíbe? A pessoa que está ali no atendimento fraterno responde na lata. E uma resposta pronta: nada. Nada? Nada. A doutrina espírita não proíbe nada. A doutrina espírita diz que nós temos a lei de causa e efeito e que cada um vai responder no tribunal da consciência o mal que causou e vai obter merecimento pelos bens que trabalhou. Não é bem assim, né? É uma resposta simples, reducionista e que não esclarece nada. Não que a doutrina espírita proíba, mas ela vai além. Ela nos resgata Paulo de Tarso, aonde ele dizia: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É onde a doutrina espírita nos orienta a progredirmos intelectualmente para que o nosso entendimento nos favoreça e nos permita a compreensão moral dos ensinamentos do Cristo. Ou seja,
Não dá para ninguém desenvolver moralidade sem a intelectualidade. Não dá para você nada falar, discutir, no bom sentido, dialogar, sem que tenha conhecimento daquilo que você está falando. Então, a asa da intelectualidade, ela se fortalece. Está lá no Livro dos Espíritos isso também. Mas ela dá sustentação para que a asa da moralidade se aproxime. E quando nós começamos a perceber o que é certo e errado dentro das nossas próprias condições evolutivas, nós começamos a nos preocuparmos com a caminhada, a buscar sairmos das veredas que nós caminhamos em busca de estrada nova, aberta, arejada, que nos dá esperança, que nos orienta, que nos ilumina e nos direciona para a verdade. E a verdade é Jesus. Aliás, ele é a verdade, o caminho e a vida. E temos sim, ao adentrar ao Espiritismo, ao adentrar a uma casa espírita, em pouco tempo nós percebemos que temos compromissos éticos, compromissos com a moral, compromissos com resgates necessários para a nossa revitalização enquanto espíritos imortais, compromissos com aqueles que amamos e até mesmo com aqueles que já odiamos, que ainda odiamos, ou que poderemos nos tornar, pelo menos, com pensamentos negativos e embates que já entendemos não valer mais a pena. Ele sentia-se livre quando adentrou a doutrina espírita e sentia-se até superior àquela massa ignara que cria. Ou seja, ele achava que dentro da doutrina, por aquilo que ele leu, aquela massa era ignorante. Mas após ele ter contatos, leituras, entendimentos, ele começou a perceber, no decorrer dos anos, que tudo o que ele lia fazia com que ele passasse a duvidar até mesmo da descrença que ele tinha na igreja, que ele não percebia na doutrina espírita, e assim foi crescendo. Mas foi preciso que Hermínio fizesse exatamente aquilo que nos foi trazido por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, capítulo 3, que o nome é Explicações do Mestre. Vamos entender o que aconteceu com Hermínio? Porque ele também sentiu a necessidade de se libertar dos antigos ranços religiosos que nele, como em nós outros também, se cristalizaram. E nós vamos comentar uma pequena parte dessa história linda que Neio Lúcio nos trouxe, através da psicografia de Chico Xavier. Em determinado momento, durante ali aqueles momentos de evangelho no lar que Jesus implantou na casa de Pedro, ele pergunta à sogra de Pedro: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, Senhor, redarguiu a interpelada curiosa. Sara, como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve, Senhor, todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados.
Jesus sorriu e explanou: assim, Sara, é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporções dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. E por isto é que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Perguntamos a cada um de vocês, a cada um de seus generosos corações, como estamos nos conduzindo na atualidade ao recebermos as orientações, as verdades espirituais que a doutrina espírita nos possibilita? Será que lavamos o vaso, nossos corações, nossos pensamentos, para podermos receber o divino leite e puro leite das verdades do Espírito imortal? Será que ainda permitimos que os ranços religiosos frutifiquem dentro de nós, azedando o leite? Será que, apesar de sermos os trabalhadores da última hora, não continuamos ainda justos e injustos com os outros e conosco? Crentes em algumas coisas e incrédulos em muitas tantas outras? Bons e maus ao mesmo tempo? Dualidade difícil de se coadunar, não é isso? E o nosso velho egoísmo, carregado de ferrugem? Fica então a pergunta na mensagem da noite, para que nós possamos, a semana que vem, darmos continuidade a esse tema, Carta à Mãe Católica, parte 2. Ficamos agora à disposição dos amigos que estão na sala, para algum comentário, para algum complemento, ou até mesmo para que possam tirar alguma dúvida que permaneceu dentro daquilo que nós falamos. Ok? Podem ficar à vontade para fazer o comentário ou nos trazer algo a mais que complemente o nosso estudo. Seja muito bem-vindo, José Antônio Cruz de Catanduva. Vamos aguardá-lo para acompanhar o seu estudo logo mais às 22 horas, ok? Muito bem. Agradecemos a presença da Amanda, da Celina, do Celso Marcos de Ponta Grossa, no Paraná, Cleusa lá de Mirassolândia, São Paulo, Irleide de Portugal, Márcia Gomes de Portugal, Maria Regina, nos parece aqui que é da Suíça, Marlene daqui do Brasil, Marlene Barbosa também, Sandra de Portugal, a Silma Alencar, que nos acompanharam na noite de hoje.
Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecê-los por estar conosco nesse singelo estudo. Ok?